E aí, pessoal da disciplina de pesquisa operacional, aqui é o professor W, e esse é o primeiro vídeo para a gente tentar levar essa disciplina online. Espero que seja muito claro para vocês a explicação, que seja tão claro quanto a gente consegue chegar em sala de aula, mas já adianto, né, que como esse é o primeiro, provavelmente terão algumas coisas aí, alguns ajustes a serem feitos, então eu conto também com a ajuda de vocês, né? Vocês podem mandar comentários. Durante os horários de aula, eu estarei disponível no chat do AVA para tirar dúvidas sobre a disciplina. E nesses momentos vocês podem também me enviar sugestões e me enviar um feedback aí de como está sendo essas aulas online. Peço paciência para vocês, eu sei que é bastante difícil, principalmente para alunos e professores, né, que estão acostumados com a aula presencial, levar a aula de maneira online, fazer em vídeo em que a gente não tem esse feedback que é automático, né, entre professor e aluno em sala de aula, mas é uma crise pela qual a gente está passando, acho que vale a pena a gente tentar com essas ferramentas tecnológicas que nós temos à nossa disposição, e eu tenho certeza que com um pouquinho de esforço aí dos dois lados a gente vai conseguir ter um rendimento bem legal. Na aula passada, eu já falei sobre a questão da construção do modelo em programação linear. Então, como tem o caso de alunos aí que faltaram à última aula, eu vou falar rapidamente sobre essa construção do modelo, mas o nosso tópico dessa aula, que é a aula dessa semana, é o tópico 3, que é a primeira técnica de solução para modelos de programação linear. Então, antes da gente começar falando do tópico 3, que é o nosso tópico de hoje, eu gostaria de fazer uma revisão sobre o que nós vimos no último momento. Na primeira aula, nós fizemos toda aquela abordagem explicando o que é o modelo matemático, o que é pesquisa operacional, essa ideia de transformar um modelo do mundo real, né, um problema do mundo real, em um modelo matemático. E na última aula, em que nós fizemos a primeira construção, nós vimos a dificuldade que é construir o modelo, porque ela é menos do que matemática até, e sim interpretação de texto, ou interpretação da realidade e a transformação dessa realidade para a linguagem matemática. Então, o formato, né, desse modelo tem que ser como vocês estão vendo aí no slide, tá? Esse exemplo aí nós temos uma função objetivo, então aí a função lucro, 2x1 mais 3x2, e abaixo da função lucro nós temos as restrições. Como nós vimos em aula, nós temos dois tipos de restrição, as restrições técnicas e as restrições de não negatividade. Então, vou explicar cada um deles. A função objetivo é aquela função que a gente tem um objetivo para ser cumprido. Nesse caso aqui, a função é lucro, então a gente quer maximizar o lucro dessa empresa, mas pode ser também reduzir custo. Então, primeiro a gente tem que interpretar qual é a função ou qual é o objetivo do problema que nós estamos resolvendo. E o que são as restrições? Então, nessa equação de lucro aí, a gente já consegue perceber, né, que 2x1 mais 3x2. Vamos supor que x1 é a quantidade do bem 1 que eu vou produzir, e x2 é a quantidade do bem 2 que eu vou produzir. Então, são duas variáveis que eu não sei, são as nossas variáveis de decisão. Se eu tenho 2x1, o que significa? Né? Que a, o bem 1 ele nos dá uma lucratividade unitária de 2. E o bem 2 nos dá uma lucratividade unitária de 3. Então, se eu perguntasse para vocês qual vai ser o lucro que vai vir da venda do bem 1 e do bem 2? Bom, eu não sei as quantidades. Então, o lucro que vai vir da venda do bem 1 é 2 vezes x1, porque é 2, que é o lucro unitário para cada unidade, vezes a quantidade que eu vou produzir do bem 1. A mesma coisa vale para o bem 2. Qual é a lucratividade que vem do bem 2? Eu não sei quanto que eu vou produzir do bem 2. Então, eu chamo essa quantidade de x2. Logo, o lucro que vem do bem 2 é 3 vezes essa quantidade que eu ainda vou descobrir. Somando, então, 2x1 mais 3x2, eu tenho a lucratividade aqui. A grande questão é a seguinte, né? Olhando isso aqui, como é que eu faço para maximizar o lucro? Se eu fosse olhar só essa equação objetiva, essa função objetiva, eu diria, bom, vou colocar o valor mais alto possível para x1, mais alto possível para x2, porque aí somando eu tenho o meu lucro máximo. Mas a questão, né, é que no mundo real nós não podemos produzir a maior quantidade possível para ter o lucro maior possível. Nós temos restrições, sejam restrições, por exemplo, de horas de trabalho,
quantidade de trabalhadores, quantidade de matéria-prima, ou a demanda máxima que eu tenho para o meu produto. Então, essas restrições técnicas aqui, elas refletem essas restrições que nós temos no mundo real, que podem ser horas, que podem ser demanda, que podem ser insumos. E aqui embaixo nós temos as restrições de não negatividade. O que é isso aqui? A restrição de não negatividade sempre vai ser igualzinho está aqui. x1 maior do que zero e x2 maior não, né? Maior ou igual. Então, x1 maior ou igual a zero e x2 maior ou igual a zero. O que isso quer dizer? Se eu pedir para o computador resolver esse problema, ele pode encontrar um valor para x1, um valor para x2, que seja equivalente dentro de cada restrição. Então, 4x1 mais 3x2 vai ser menor ou igual a 10, 6x1 menos x2 vai ser maior ou igual a 20, e quando eu coloco aqui dentro, esses valores me dão um lucro máximo que eu posso atingir com essas quantidades. Mas e se por acaso o computador lê esse problema e fala, bom, então eu vou colocar o valor de menos 10 para x1 e 30 para x2. Faz sentido econômico produzir menos 10? Não faz, né? Então, para que a gente possa resolver esse problema de uma maneira lógica, nós precisamos determinar que, além das restrições técnicas, nós temos também as restrições de não negatividade. No mínimo, x1 ou x2 podem ser zero, mas nunca um número negativo. Então, vamos ver um exemplo que fica bem mais fácil. Como eu já falei em aula também, na construção do modelo não existe uma regra fixa. Eu posso sugerir um roteiro para vocês, e é isso que nós fizemos nas últimas aulas. E esse roteiro é o seguinte: primeiro eu me pergunto quais as variáveis de decisão. Depois eu me pergunto qual o objetivo. E por último eu me pergunto quais as restrições. Com essas três perguntas eu consigo um pouco nortear a construção do meu modelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou refazer esse exemplo 1, que já foi feito em sala de aula. Vocês vão ver que nesse slide desse tópico nós temos exemplo 2, deixa eu olhar aqui, exemplo 2, exemplo 3 e exemplo 4. Todos esses exemplos foram feitos e corrigidos em sala de aula. Então, os colegas de vocês já têm essas respostas. Então, eu vou fazer o exemplo 1 para aquelas pessoas que faltaram à última aula saberem como começar a resolver esse problema. Tentem resolver esses outros exemplos, e aí vocês se organizam para chegar na aula de hoje, que é o que nós vamos começar daqui a pouquinho, que é o tópico 3, ok? Então, exemplo 1. Certa empresa fabrica dois produtos, P1 e P2. O lucro unitário do produto P1 é de 1.000 unidades monetárias, e o lucro unitário de P2 é de 1.800 unidades monetárias. A empresa precisa de 20 horas para fabricar uma unidade de P1 e de 30 horas para fabricar uma unidade de P2. O tempo anual de produção disponível é de 1.200 horas. A demanda esperada para produto é de 40 unidades anuais para P1 e 30 unidades anuais para P2. Qual é o plano de produção para que a empresa maximize seu lucro nesses itens? Então, olhando o exemplo 1, a gente já percebe algumas coisas, né? Temos aí o lucro unitário, então nós já sabemos que quando eu achar a quantidade de P1 que eu vou produzir, eu vou multiplicar por 1.000 e vou descobrir o lucro de P1. Quando eu achar a quantidade de P2 que eu vou produzir, eu multiplico por 1.800 e vou ter o lucro de P2. Então, já temos uma ideia aí da nossa função objetivo. Percebemos que tem algumas restrições aqui, né? A empresa precisa de 20 horas para fabricar P1 e 30 horas para fabricar P2, mas ela só tem no total 1.200 horas, e ela tem a demanda esperada dos produtos, de 40 e 30 unidades para P1 e para P2, respectivamente. Como a gente constrói, então, né? Como eu falei, vamos seguir o nosso roteirinho. Qual é o roteiro? A, quais as variáveis de decisão, B, qual o objetivo e C, quais as restrições. Então, primeiro, quais as variáveis de decisão? Nesse problema, o que eu estou querendo decidir? Normalmente, a variável de decisão está específica no último parágrafo do problema, mas como eu disse, é interpretação de texto. Então, se o problema estiver escrito de uma maneira diferente, nós temos que ler o texto e identificar. Como aqui está descrito qual é o plano de produção, obviamente o plano de produção é a própria produção, a quantidade de produto. Então, as minhas variáveis de decisão é o quanto que eu vou produzir de P1 e o quanto que eu vou produzir de P2. Então, eu vou chamar de x1 a quantidade anual de P1 e x2 a quantidade anual de P2. Pessoal, não confundir que x1 é P1 e x2 é P2. x1 não é P1, x1 é a quantidade de P1 e x2 é a quantidade de P2. Qual é o meu objetivo? Segunda pergunta. Está dizendo qual é o plano de produção para que a empresa maximize seu lucro.
Então, o objetivo é maximizar o lucro. Então, logo, maximizar o lucro. Qual que é o lucro devido a P1 e qual que é o lucro devido a P2? O lucro devido a P1 é 1.000, como está dizendo no problema, vezes x1, que é a quantidade que eu vou produzir de P1 e eu não sei ainda quanto. O lucro devido a P2 é 1.800, logo 1.800 vezes x2, que é a quantidade que eu vou produzir de x2. Então, o meu lucro total vai ser 1.000x1 mais 1.800x2. Deixa eu testar aqui, como eu falei para vocês, é a primeira vez que a gente está utilizando essa ferramenta. Temos aqui um pincelzinho, deixa eu só ver se quando eu circulo aqui alguma coisa, eu pinto, ele, ó, tá ali. Ele desaparece, vamos ver. E é uma ferramenta um pouco lenta, então eu não vou utilizar isso aqui não, tá? Testando. Então vamos lá. Então o meu objetivo ficou maximizar o lucro, 1.000x1 mais 1.800x2. Quais as restrições? Essa é a parte mais difícil do trabalho, né? Porque eu preciso saber quais são as minhas restrições dentro do problema. Olhando aqui no problema, a gente já até falou, né? Nós temos restrição de hora e nós temos restrição de demanda. Como que a gente faz essa leitura, então, e transforma esse problema num problema matemático? Vamos colocar aqui, ó. Então, eu tenho hora e tenho demanda. Qual que é a disponibilidade total de horas? 1.200 horas. Quais são as horas ocupadas com P1? 20 vezes o quê? A quantidade que eu vou produzir de P1, que eu não sei, x1. Quais são as horas ocupadas com P2? Está lá no problema, 30 e vezes x2, porque é a quantidade que eu vou produzir de x2. Logo, a minha restrição está aqui, ó. 20x1 mais 30x2 tem que ser menor ou igual a 1.200. Então, vocês vão perceber que todas as vezes que o limite for superior, ou seja, eu tenho 1.200 horas, não posso ultrapassar isso, tem que ser menor ou igual. Como que eu lembro disso? Eu sei que se eu tiver 1.201 horas, por exemplo, de produção, não vai ser possível, porque eu só tenho a disponibilidade de 1.200. Então, eu posso ser 1.200, pode ser 1.199, 1.198, então tem que ser menor ou igual. E a restrição de demanda, como funciona? A demanda para P1 é de 40, logo x1 também tem que ser menor ou igual a 40, porque se eu produzir mais do que 40, eu vou ter uma sobra. Demanda para P2 é 30, então x2 tem que ser menor ou igual a 30. Então a resolução do problema ela tem essa cara aí, a função objetivo, as restrições e não esquecer aqui embaixo as restrições de não negatividade. Então nós temos que maximizar o lucro 1.000x1 mais 1.800x2 sujeito a, né, essa função objetiva está sujeita às seguintes restrições. Restrições técnicas, 20x1 mais 30x2 menor ou igual a 1.200, x1 menor ou igual a 40, x2 menor ou igual a 30. E as restrições de não negatividade, que vão ser sempre uma repetição, x1 maior que zero e x2 maior que zero, ok? Então, como eu falei, essa foi uma repetição rápida do que nós fizemos na última aula. Aos alunos que ainda não fizeram, tentem resolver o exemplo 2, o exemplo 3 e o exemplo 4 deste tópico, ok? O que nós fizemos então? Até agora, nós conseguimos responder parte da nossa lista de exercícios, porque lá na lista de exercícios nós temos para modelar e para resolver os problemas. O que é resolver os problemas? Resolver o problema é encontrar o valor de x1 e o valor de x2 que entra nessas restrições aqui, ou seja, um x2 que quando eu coloco nessa equação não seja maior do que 1.200, quando eu coloco aqui que não seja maior do que 40, que não seja maior do que 30, e que ao mesmo tempo maximize o lucro. Quais são as maneiras que nós temos para resolver esse problema? É isso que nós começaremos a ver agora no nosso tópico 3. Então, agora o que a gente vai fazer é primeiro montar esse problema, e aí na aula da semana que vem, nós veremos como resolver esse problema verdadeiramente pelo método gráfico. Então, o nome do nosso tópico, né, Técnica de Solução para Modelos de Programação Linear. Nós veremos o ano inteiro várias técnicas para resolver esses problemas, técnicas para problemas diferentes, problemas do transporte, problema da designação. Agora nós começaremos com o método gráfico, ok? Então, qual que é o conceito dessa técnica? Consiste em representar, num sistema de eixos ortogonais,
o conjunto das possíveis soluções do problema, isto é, o conjunto de pontos x1 e x2 que obedecem ao grupo de restrições impostas pelo sistema em estudo. O que isso está dizendo? Em resumo, encontrar o valor de x1 e o valor de x2 que satisfaçam as restrições e que satisfaçam o objetivo, que naquele caso é maximizar o lucro, mas nós veremos que também pode ser minimizar o custo, ok? O desempenho do modelo é avaliado através da representação gráfica da função objetivo. As soluções são classificadas de acordo com sua posição no gráfico. Então, basicamente, a gente vai definir dentro de um gráfico onde está a região que maximiza o lucro ou que minimiza o custo e vamos avaliar esse lucro máximo ou esse custo mínimo visualmente. A partir do segundo bimestre, quando nós virmos o método simplex, nós aprenderemos a calcular matematicamente, né, algebricamente, qual é o valor que para x1 e para x2 que maximiza o lucro ou minimiza o custo. Então, nesse momento, a gente vai fazer isso visualmente. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é representar as nossas restrições em um gráfico. O grande problema que nós temos aqui é isso, nós temos uma inequação, né? O que é uma inequação? Uma equação, eu tenho uma igualdade. Numa inequação, eu tenho uma desigualdade, ó, esse símbolozinho aqui, ó, de maior ou igual. Então, como é que eu represento x1 mais 2x2 maior ou igual a 10? O que eu posso fazer para representar essa inequação em um gráfico? A primeira coisa que nós podemos fazer aqui é esquecer o maior ou igual a 10. A gente transforma isso numa equação. Porque imagina, né? Eu quero montar uma curva e eu vou dizer o que essa curva não é. Ela é maior ou igual a tal coisa. Então, ela pode assumir vários valores. Não faz muito sentido matemático. Eu não vou conseguir visualizar isso. Na realidade, isso é uma área. Daqui para frente, né, lá na frente, a gente vai entender um pouco como que essa inequação pode ser representada. Mas para resolver esse problema, nós transformaremos numa equação. Então, primeiro passo, construir a reta correspondente à equação x1 mais 2x2 igual a 10. Então, percebam isso, olha só, eu tenho aqui x1 mais 2x2 maior ou igual a 10, que é a minha primeira restrição, eu vou transformar isso numa equação. Eu transformei, então, o maior ou igual em um símbolo de igual. Por que a gente faz isso? Porque a gente pode encontrar pontos. Então, a gente vai dizer, olha, e se x1 for tanto, qual que é o valor de x2? E aí, com base nessas conjecturas, né, de quanto vale o x1 e quanto vale o x2, nós conseguiremos traçar essa reta no gráfico. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer para traçar esses pontos é imaginar que um desses valores é igual a zero. Então, por exemplo, se x1 for igual a zero, quanto vale x2? Vamos substituir aqui no gráfico? x1 igual a zero, então vai ficar 2x2 igual a 10. x2, então, vai ser igual a 10 divididos por 2, né? O 2 está multiplicando, passa dividindo. Logo, x2 vai ser igual a 5. E se x2 for zero, quanto vale x1? Então, se x2 for zero, vai ficar 2 vezes zero, que vai sumir esse termo aqui. Logo, x1 é igual a 10. Então, nós encontramos dois pontos para x1 igual a 10 e x2 igual a 5. E a gente vai representar isso num gráfico cartesiano. Então, lembrando aqui, né, ó, no nosso eixo y, nós vamos sempre colocar x2, e no nosso eixo x, nós sempre vamos colocar x1, ok? Então, já tem aí o gráfico cartesiano representado para poder facilitar as nossas contas. Então, a primeira coisa que nós vamos representar é esse pontinho 10, 5. Né? O que nós fizemos aqui, então? Quando x1 é 0, x2 vale 5. Quando x1 é 0, não, quando x2 é 0, x1 vale 10. Então, a gente vai representar esse ponto aqui no gráfico, olha só. Como que eu represento isso? Quando x1 é 0, quanto vale x2? Então, quando x1 é 0, quanto vale x2? 5. Então, o ponto está exatamente aqui, ó. Agora, quando x2 é 0, quanto vale x1? Vale 10. Então, o outro ponto está representado exatamente aqui. Então, posso fazer um risquinho aqui e um risquinho aqui, né? Um no 10 e outro no 5. Logo, olha só, a reta está representada pela união desses pontos. Então, como essa reta representa o 10 e 5, nós vamos chamar essa reta de 10, 5. Por que o 10 está primeiro e o 5 está por segundo? Todas as vezes que eu represento um gráfico cartesiano, o x1 sempre aparece primeiro e o x2 sempre aparece por segundo. Então, o nome deste pontinho aqui, ó,
que representa o ponto 10, 5, é 10 para x1 e 5 para x2, ok? Segunda atividade, então, a primeira coisa, testar a inequação. Desculpem, a primeira coisa, construir a reta da inequação. Então, nós transformamos numa equação, dizemos que x1 vale 0 para encontrar o valor de x2, depois dizemos que x2 vale 0 para encontrar o valor de x1, traçamos a reta. Foi o que eu acabei de fazer aqui. Às vezes, nós temos mais do que uma reta, né? Nós temos 5, 6 restrições. Nós traçaremos todas essas restrições num mesmo gráfico, ok? B. Então, primeiro a gente representou, agora B, o que a gente faz? Testar a inequação. O que é testar a inequação? É pegar um ponto qualquer em uma área aqui e fazer o teste se aquele ponto vai dar verdadeiro ou vai dar falso na inequação. Qual é a inequação? A inequação é aquela que nós vimos nesse exemplo aqui, ó. x1 mais 2x2 maior ou igual a 10, ok? Por convenção, tá? Então eu vou sugerir que todos vocês utilizem como teste sempre esse pontinho aqui, ó, que é o ponto 1, 1, tá? Que eu vou chamar de ponto E. Por quê? Só por convenção, só para que a gente chegue nos mesmos resultados, ok? Então nós vamos tomar esse ponto. Então está escrito aqui, ó, tomamos um ponto qualquer de uma das regiões limitadas pela reta, vamos tomar o ponto x1 10 e x2 igual a 5. Então neste ponto aqui, ó, x1 é 10, x2 igual a 5, nós vamos testar a nossa inequação. Então nós vamos substituir, olha aqui, quando eu substituo x2 por 5, vai ficar 2 vezes 5. Quando eu substituo x1 por 10, vai ficar x1 igual a 10. Então, 10 mais 2 vezes 5 dá 20. E 20 maior ou igual a 10. Isso é verdadeiro ou é falso? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos testando esse pontinho aqui, ó, o 10 e 5 que nós descobrimos. Ele é verdadeiro ou é falso? Quando eu coloco 10 e 5 dentro da equação, 20 é maior do que 10? Sim, 20 é maior do que 10. Então, é verdadeiro. Portanto, a região das soluções da inequação é aquela que contém o ponto testado. O que nós acabamos de perceber? Que nós traçamos esse pontinho aqui, 10 e 5, e a região onde esse ponto está, como ela deu verdadeira, é aonde está a solução. Então, uma coisa nós já sabemos aqui do nosso problema, que a solução não está nessa área aqui. Se nós testarmos esse ponto E, como eu falei anteriormente, como uma convenção, a gente vai colocar lá 1 no valor de x1, 1 no valor de x2. Ele tem que dar falso. Vamos fazer esse teste para conferir? Então, ó, vai ficar 1 aqui. Deixa eu pegar a equação principal, fica mais fácil. Ó, essa aqui é a nossa inequação. Então, 1 mais 2 vezes 1, né? Então, nós estamos escolhendo o ponto 1, 1. Vai ficar 1 mais 2, que dá 3. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3 é maior ou igual a 10? 3 não é maior ou igual a 10. Logo, nós sabemos que a solução não está nesse ponto aqui. Então, explicando novamente, esse testar a inequação parece uma coisa bastante abstrata e é difícil também explicar isso por áudio sem ter o quadro ali, né, para poder mostrar para vocês. Mas a ideia é dizer aonde está a região de soluções. Então, a gente não está encontrando, por enquanto, um valor para x1 ou um valor para x2. A gente quer saber, na região do gráfico, aonde essa solução está e onde essa solução não está. Quando nós testamos a região 10, 5, deu verdadeiro. Então, quer dizer que a solução está por aqui. Pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Ó, toda essa parte aqui, até o infinito, tudo é região de soluções. Logo, por eliminação, a região abaixo da reta, então a reta está aqui, né, que é o nosso limite, tem que dar falsa. Não precisamos nem testar novamente, mas nós fizemos esse teste didaticamente. Colocamos lá 1 em 1 dentro da nossa inequação, deu 3, e 3 não é maior do que 0. Então, deu falso, nós sabemos que a região de soluções não está aqui. Então, foi isso que nós fizemos. Ó, estão testando o ponto 1, 1, verdadeiro ou falso. Região de soluções, então, está aqui, né, nessa área pintadinha, tá? Vale tudo isso aqui, tudo que está acima da nossa reta. Então, agora, como atividade para vocês, exemplo 2, representar graficamente a solução desse sistema. Então, agora nós temos duas inequações, x1 mais 3x2 menor ou igual a 12, e 2x1 mais x2 maior ou igual a 16.
e que x1 tem que ser maior do que zero, x2 tem que ser maior do que zero. Vocês vão traçar, então, um gráfico cartesiano, transformar isso aqui em igualdades, traçar as retas das igualdades, e aí sim fazer aquela conjectura, né? Então, quando x1 é zero, quanto vale x2? Quando x2 é zero, quanto vale x1? Aí encontra o valor dos pontos e faz exatamente o que nós fizemos no exemplo 1, ok? Na aula que vem, né, no próximo vídeo, eu farei a solução desse exemplo 2, e aí nós seguiremos adiante para o exemplo 3, representando a solução, ok? Então, nos vemos na próxima aula. Até mais!